Fala, irmãos. Vamos então à continuação, último vídeo sobre Lucas 11 e hoje falaremos então sobre Lucas 12 e vamos então ao vídeo. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, claramente, aqui e em outros versículos, Jesus fala do inferno, ou seja, tem pessoas que se recusam a acreditar, mas sim, o inferno é real, tão real quanto o céu, e por isso que nós devemos ouvir as palavras de Jesus e buscar seguir os caminhos de Deus, né? Veredas de paz, de justiça. Então, vamos continuando. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, e se Deus te pedir a sua alma hoje, será que você está preparado? Será que você está se santificando, fazendo a vontade do Pai, se limpando dos seus pecados, enfim, buscando sempre a melhora com Deus? Inclusive as obras que são não aquilo que nos traz salvação, que é a graça de Deus, mas o fruto, né? Pelo fruto conhecereis. Então, como é que tá todas essas questões com Deus? Gula, luxúria, como é que você está tratando essas coisas? Enfim, porque é muito mais importante, então, ajuntar tesouros para com Deus, fazer a vontade dele, do que os tesouros da terra, que a traça corroem e que enferrujam, tesouros que vão passar, né? Então, as preocupações da vida. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves?
E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, nem trabalham e nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se vestirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar tempo à ação? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe. Então separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo soube a vontade do seu Senhor. O servo que soube a vontade do Senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, este versículo é muito conhecido, né? Ao que muito é dado, muito é cobrado. Mas, aqui Jesus foi muito claro, né? De que, sobre uma coisa que algumas pessoas pensam, então, mas se a pessoa é ignorante, mas ela tenta ser boa para com Deus, então ela também vai para o inferno, vai pagar? Pior que sim, por quê? Porque, primeiramente, nós precisamos de Jesus para lavar nossos pecados. Não adianta você tentar ser bonzinho, porque todos somos maus, principalmente nessa geração. Você querendo ou não, você está envolto de corrupção e de podridão. Então você sendo menos pior do que os ladrões, do que, enfim, todas as abominações que nós vemos hoje em dia, você ainda está sujo, porque este mundo é sujo. Então, primeiramente, nós precisamos de Jesus. E Jesus está aparecendo no mundo inteiro, está fazendo maravilhas, aparecendo para os muçulmanos e, enfim, a história que nos é contada também não é verdadeira. Os indígenas já conheciam a Deus e a Jesus, como o apóstolo Tomé, né? Isto é contado em apócrifos e também é sabido devido a registros históricos que estão no acervo do governo, sabido devido à questão da própria cultura dos indígenas que tem o Pai Kumé, enfim, que o apóstolo Tomé, né, isso está em livro apócrifo,
e está também na lenda dos indígenas no próprio governo brasileiro. Falando sobre... Depois eu coloco o livro aqui, né? O nome do livro. Mas falando sobre o apóstolo Tomé. Então, como ele veio, atravessou o mar e pregou aos indígenas a palavra de Deus. Também fala sobre quando atiraram flechas nele, as flechas pararam no ar e as flechas então voltaram e mataram a quem tinha atirado a flecha nele. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: Jesus falou que os seus discípulos fariam coisas maiores que as dele, mas nós nunca escutamos sobre isso, sobre fazerem coisas maiores que ele, né? Mas então, porque nos é ocultado essas coisas da história. O que eu estou querendo dizer é que aquelas pessoas que dizem que Jesus não pode ser o caminho, porque senão Deus não seria justo. Não, Jesus está sendo pregado no mundo inteiro, todos estão tendo a oportunidade de buscá-lo, e inclusive indígenas. Então, assim, mesmo aqueles que não escutaram, Deus coloca suas leis no coração da pessoa e as leis estão escritas no coração. Então, a pessoa tem as suas decisões que ela toma, mas para você que já escutou o nome de Jesus, sim, ele é o único caminho. Então, que mais? Por isso, né, se você quiser saber mais dessa história do apóstolo Tomé, eu vou deixar um vídeo anexado aqui. Não é o foco desse canal, o foco aqui é a Bíblia mesmo. Quem for curioso quanto a conhecimentos e essas coisas, depois dá uma olhada. Mas, então, a questão é o seguinte: a ignorância também é um pecado. Então, busque a sabedoria e busque fazer a vontade de Deus, peça para Ele, porque não adianta depois você dizer que, mas ninguém pregou Jesus, mas eu não sabia, porque naquele dia do juízo, muitos falarão Senhor, Senhor, enfim, aí é tema para outro vídeo, mas o que eu estou querendo dizer é que muitos serão surpreendidos, porque não buscaram enquanto havia tempo, e então agora é hora de buscar a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Ele se mostrará a você. Busque a palavra de Deus, que é a Bíblia, a qual muitos descredibilizam, mas a Bíblia é sim o livro de Deus que Ele nos deixou, até porque que base nós teríamos se não houvesse pelo menos alguma coisa verdadeira nesse mundo? E a Bíblia é verdadeira. No meio de todas essas mentiras desse mundo, eu posso afirmar que a Bíblia é verdadeira. É o livro mais, assim, comprovado historicamente, e também pela fé nós sabemos que ela é verdadeira. Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado. Acabei falando algumas coisas extras além dos versículos aqui de Lucas 12, mas espero ter agregado alguma coisa para vocês, e que Deus os abençoe e até a próxima.